Bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Carolina, de Língua Portuguesa, e nós vamos trabalhar hoje, na nossa videoaula, sobre um tema de gênero textual que se chama fábula. Eu tenho certeza que vocês já conhecem um pouco. Quando nós começarmos a leitura, vocês vão começar a entender do que se trata. Vamos lá? O ratinho. Era uma vez um bebê ratinho e sua mãe, que moravam em um buraco num rodapé de uma casa bem grande e quente com muito queijo para comer. Certo dia, a mãe decidiu levar o rato bebê para passear, mas lá fora estava um gato ruivo esperando para comê-los. Mamãe, o que vamos fazer? A mãe calmamente abriu a boca, respirou fundo e gritou: Wuf, wuf, au, au! O gato fugiu o mais rápido que pôde. Nossa, mãe, isso foi incrível! Viu só, meu filhinho? Por isso é sempre melhor ter uma segunda língua na manga. Moral da história: o conhecimento é sempre importante para todas as situações na vida. Você conhece esse tipo de texto, não conhece? Que tem sempre um animal que vai parecer uma pessoa, com características, com hábitos de pessoa ou comportamento, ou que fala. Então, este gênero textual, nós chamamos de fábula, tá ok? E quando a gente vai conversar sobre fábula, ele vai ter algumas características nesse texto. Observem que aqui no comecinho eu já deixei um grifado, porque esse grifado já é uma das características deste tipo de texto. Quando eu digo lá, era uma vez um ratinho e sua mãe que moravam em um buraco no rodapé de uma casa, eu estou contando essa história. Como eu estou contando, eu não faço parte dela. Quando a gente não faz parte de uma história, a gente tem aquele que nós chamamos de, vou aproximar aqui um pouquinho, tá? Narrador, que é a pessoa que vai contar pra gente a história, o que acontece nessa história, certo? Dando continuidade aqui, então a primeira característica é essa do narrador que nós vamos ver. A próxima tá aqui, ó. Eu não falo assim, ó, era uma vez um bebê ratinho. Quando eu uso o termo era uma vez, eu estou me referindo a um tempo. Embora ele não esteja determinado aqui se foi ontem, hoje ou amanhã, ele é um tempo. Em algum momento, tinha um bebê ratinho e sua mãe, que moravam em um buraco num rodapé de uma casa bem grande e quente. Então, aqui eu tenho uma situação que se chama espaço, que eu determinei em que lugar esses dois ratinhos viviam. Eles viviam em uma casa. Na continuidade lá da história, pegando o outro trechinho aqui, ó. Certo dia, a mãe decidiu levar o rato bebê para passear. Se vocês observarem aqui, eu já coloquei mãe com letra maiúscula e rato, o bebê também com maiúscula. Porque no caso desta história, mãe e bebê são os nomes dos personagens. Até pra gente, para enfatizar pra gente qual é a posição deles dentro da história. Então, como eu havia dito, para vocês perceberem, era o quê? Que a mãe e o rato e o bebê são ratos. Então, nós chamamos eles de personagens personificados. Por que personagens personificados? Porque eles são ratos que vão ter atitudes e nomes de pessoas. Continuando aqui, outra característica vem dentro desse pedacinho aqui, que se chama moral da história, que é o conhecimento. Moral da história lá era: o conhecimento é sempre importante para as situações de vida. Então, ele traz para a gente o ensinamento dessa história. Então, toda fábula vai trazer um ensinamento, vai mostrar para a gente algo que a gente poderia aprender com ela, tá? Para recapitular, vamos lá. Então, o nosso gênero textual de hoje é a fábula.
As características dela é que ela vai ter um narrador, uma pessoa que vai contar a história. Eu posso escrever na terceira ou primeira pessoa. Terceira pessoa foi como eu li. Era uma vez um ratinho e sua mãe. Se eu fosse colocar na primeira pessoa, eu iria me incluir como personagem. Mas pensando eu como um animal, por exemplo. A ratinha Carolina morava numa casa com o meu irmão ratinho João. E aí a história se desenvolveria, tá? A outra característica é o tempo e o espaço que eu havia dito para vocês. Eu poderia colocar um tempo determinado, há um ano atrás, na minha escola, certo? Aí eu disse para vocês um tempo e um espaço. Personificação, quando eu vou colocar os animais como personagens com características. E, por fim, o ensinamento. E agora, tem uma página aqui com uma surpresinha para vocês, que vocês também vão pôr a mão na massa aqui. Agora será a sua vez de criar uma fábula. Você vai usar o mesmo tema que acabamos de ler. É uma história curta que vocês podem fazer e que traga o ensinamento de que aprender, conhecer algo novo é sempre importante para a nossa vida. Gratidão por assistir e só um momentinho. Turminha, então agora é isso, tá? Vocês vão montar uma pensando nessa situação de aprendizado. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que são previsíveis. Na época que nós vamos para a escola, a gente sabe o horário que a gente levanta, o que nós temos que fazer para chegar até a escola e tudo mais. Às vezes acontecem coisas imprevistas. Por exemplo, estou indo para a escola e quebro o carro do papai ou da mamãe. E aí, como que a gente vai fazer? Então, vocês têm que pensar que quando a gente tem aprendizados, conhecimentos, a gente sabe como vai lidar com as situações, certo? Sendo elas previsíveis, como eu disse, no caso, eu estou indo para a escola, eu sei que eu tenho que fazer até lá, como as situações imprevisíveis, por exemplo, eu quebrou o carro do papai e da mamãe e agora qual é a próxima atitude? A gente sabe que, por exemplo, é ligar para a escola e dizer que vai chegar um pouco atrasado, é a mamãe ou o papai tentar contatar alguém que possa passar e dar uma carona, certo? Então pensem numa situação em que vocês poderiam trazer este ensinamento, tá? E desenvolver essa história. Vou mandar, ou a coordenadora manda para vocês as páginas de redação para que vocês possam ter o material para vocês fazerem essa fábula. Fico esperando o retorno de vocês. Tchau, tchau!